Bem-vindo ao Negócio de Fé de 7 dias, onde histórias despertam fé e estratégia. Cada palavra aqui é cuidadosamente elaborada para inspirar, transformar mentes e provocar ação. Pare por um momento, não para conferir o saldo da conta bancária, mas para examinar a postura do seu coração. Se o seu negócio fosse um altar, o fluxo de caixa estaria honrando o doador, ou apenas alimentando um ego que ainda não foi crucificado? Olhe para o demonstrativo financeiro do mês passado. O que você vê? Uma jornada de gratidão ou uma acusação de acúmulo? Medo e controle? Você se lembra da última vez que dizimou com lágrimas? Você ainda estremece quando Deus sussurra, dê mais? Ou já se acostumou com uma fé ressecada, onde Deus é apenas uma linha na planilha de orçamento? Jim Rohn disse certa vez: a forma como você gasta seu dinheiro fala mais alto que qualquer sermão que você já ouviu. John Maxwell foi direto ao ponto. Um líder com propósito não pergunta, o que posso fazer? Mas sim, o que Deus quer que eu faça com aquilo que Ele me deu? Portanto, antes de escrever um novo plano financeiro, reescreva o seu coração. Deixe as palavras de Deuteronômio trovejar como relâmpago no silêncio. Quem te deu essa riqueza? E para qual reino você está construindo, o seu ou o dele? Uma estratégia financeira para empresas cristocêntricas, inspirada em Deuteronômio. Em um mundo onde o sucesso é medido por lucros líquidos e ativos acumulados. O livro de Deuteronômio, aparentemente antigo, ressoa como um chamado profético para os empreendedores cristãos de hoje. O verdadeiro alicerce de uma estratégia financeira sustentável não é uma planilha, mas um coração rendido. Deuteronômio 8 versículo 17 e 18 perfura o orgulho que muitas vezes encobrimos com competência. Não digas, pois, no teu coração, a minha força, e o poder do meu braço, me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas. Isso é mais do que um alerta contra a arrogância, é uma redefinição do verdadeiro significado da prosperidade. Riqueza não serve para a autopromoção, mas para o cumprimento da aliança. Finanças não são o fim, são um meio. Um meio para uma missão maior, ser bênção para outros, Deuteronômio 15 versículo 10. Uma empresa cristã madura financeiramente não começa com fórmulas, começa com adoração. Quando sua mentalidade é renovada, cada decisão financeira se torna um ato de adoração viva. O problema raiz. Vivemos em uma cultura onde a prosperidade é erroneamente santificada, onde saldos bancários são vistos como sinais de fé e lucros como evidências de favor divino. Muitos empreendedores cristãos, mesmo começando com corações rendidos, caíram lentamente na armadilha invisível de equiparar sucesso a números. Em vez de fidelidade, ganhar dinheiro é fácil, proteger o coração da escravidão ao dinheiro é a verdadeira vitória. Deuteronômio nos lembra: riqueza não é um troféu do nosso esforço, mas uma oportunidade de viver a aliança. Assim como os levitas não receberam terras, mas uma parte na casa de Deus. Os empreendedores cristãos não são chamados apenas para lucrar, mas para administrar um fluxo de bênçãos que eleva toda a comunidade. Este é o paradoxo do reino. Quando você trata as finanças como uma missão sagrada, Deus lhe confia mais para que você possa dar mais. Mas quando você trata o dinheiro como o destino final, ele se torna suas correntes. A pergunta não é mais: quanto foi meu faturamento neste mês? Mas sim, como utilizei essa riqueza para glorificar o nome de Deus? Verdade reveladora. Quando Deus estabeleceu as leis financeiras em Deuteronômio 14 versículo 22 a 29, Ele não estava apenas dando mandamentos, ele estava traçando o plano de uma economia do reino, onde a riqueza serve à unidade, a adoração e justiça. O dízimo regular, 10%, não era apenas um ato pessoal, era uma celebração espiritual. Separe o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Traga-o ao local escolhido pelo Senhor, seu Deus, para ali festejar com sua família na presença dele. É uma imagem poderosa de adoração comunitária através das finanças, onde todas as famílias, independentemente de classe social, festejam diante de Deus e aprendem a temê-lo com obediência alegre.
E ainda mais impactante, o dízimo trienal nos lembra que prosperidade pessoal nunca deve ser separada do cuidado comunitário. A cada 3 anos, traga todo o dízimo da sua colheita e o armazene em suas cidades, para que os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas possam vir e se alimentar até ficarem satisfeitos. Esse é o princípio do orçamento benevolente. Uma empresa cristã não existe para enriquecer um indivíduo, mas para estender a mão do céu aos vulneráveis. E a promessa que acompanha é extraordinária. Então o Senhor teu Deus te abençoará em toda a obra das tuas mãos. Não existe modelo financeiro mais poderoso do que colocar Deus em primeiro lugar e a comunidade como missão. Quando o fluxo de caixa é consagrado pela entrega, o lucro se torna um testemunho vivo da graça. O dízimo trienal, uma prática antiga, é hoje uma estratégia orçamentária radical e proativa. Não se trata de caridade aleatória, mas de um sistema intencional que garante que ninguém seja deixado para trás na comunidade da aliança. Os levitas, servos espirituais sem herança de terra. Os estrangeiros, refugiados buscando abrigo no reino de Deus. Os órfãos e viúvas, os mais vulneráveis da sociedade. Todos têm lugar à mesa, não por pena, mas pela obediência fiel de líderes financeiros espirituais. E Deus não apenas vê, Ele abençoa. Então o Senhor teu Deus te abençoará em toda a obra das tuas mãos. Deuteronomio 14 versículo 29. Isso não é simples adição, é multiplicação pela graça. Quando você transforma parte do lucro em atos de amor organizados, ativa um fluxo divino que não pode ser detido. A riqueza que você doa é a bênção que você semeia. E o próprio Deus é quem dá o crescimento. Essa visão não é só para igrejas. É para todas as empresas, todas as marcas, todos os líderes que desejam ser canais de bênçãos e não apenas reservatórios de sucesso. A partir dos princípios sagrados de Deuteronômio, uma empresa cristã madura não busca apenas lucro, ela deve ser projetada para distribuir bênçãos. Estratégia financeira não é apenas sobre administrar dinheiro, mas dedicar o dinheiro a um propósito divino. Estratégia financeira em 4 camadas do reino. 1. Dê primeiro, gaste depois. Não devolva o dízimo com o que sobrar no fim do mês, devolva com as primícias. Quando você coloca Deus em primeiro lugar nas suas finanças, você está declarando que Ele é o dono de todo o negócio, não apenas um parceiro. 2. Orçamento de graça, gastar com visão, não com preferência. Se você só gasta com necessidades, você está sobrevivendo. Mas se você destina orçamento para salvação, boas obras e capacitação da próxima geração, você entra em um reino de multiplicação espiritual. Use as riquezas deste mundo para conquistar amigos eternos para o reino por vir. Lucas 16 versículo 9. Paráfrase. Separe 10% para ministérios e 10% para causas comunitárias. Isso não é apenas fazer o bem, é a administração estratégica. Porque cada real pode se tornar uma semente de vida. Que seu plano financeiro seja seu altar. Que seu extrato bancário se torne um testemunho. E que seu negócio é o coração de Deuteronômio. Toda essa riqueza está construindo qual reino? 3. Provisão baseada na graça, porque tempos difíceis não são, se, mas, quando. Deuteronômio nos ensina que a cada 3 anos devemos armazenar, não por falta de fé, mas porque a bênção precisa estar preparada para chegar na hora certa. Quando a pandemia chega, quando a comunidade sofre, quando alguém cai, você não terá apenas compaixão, mas os recursos prontos para agir. Isso é fé em ação. 4. Investimento missionário, porque lucro não é só para crescer, mas para semear a palavra. A pergunta não é mais: como posso lucrar mais do que no ano passado? Mas sim: quantas almas serão tocadas pelo lucro deste ano? Quando você financia podcasts do Evangelho, publica materiais cristãos, treina empreendedores missionários, ou constrói plataformas de mídia para o reino, você está expandindo o território espiritual com suas próprias mãos. Isso não é mais negócio comum, é adoração estratégica. O princípio do ano sabático, liberdade não apenas para quem deve, mas também para quem empresta. Deuteronômio 15 faz um chamado radical ao sistema financeiro moderno. Ao final de cada 7 anos,
Você deverá cancelar todas as dívidas. Sem multas. Sem juros por atraso. Sem ameaças judiciais. Apenas uma palavra: perdão. Na economia do céu, liberdade importa mais do que cobrança de dívidas. E essa liberdade não é apenas para quem deve, é também para quem tem o poder de perdoar. Porque ninguém é realmente rico se o coração está acorrentado por amargura, controle ou cálculo. Quando um negócio cristão adota o espírito do ano sabático, ele declara ao mundo: acreditamos mais na misericórdia do que nos balanços financeiros. Como aplicar isso em uma empresa cristã hoje? Empréstimos sem juros dentro da equipe. Ajudar é o propósito, não lucrar. Negociação de dívidas com misericórdia, sem pressão, sem constrangimento para quem está lutando. Crie um fundo de misericórdia financeira, para cancelar dívidas de funcionários em crise, acidentes, pandemias, perdas. Implemente a política do jubileu de 7 anos, reavaliar e redefinir dívidas antigas para dar uma segunda chance a quem falhou. Quando você perdoa uma dívida, não está perdendo dinheiro, está investindo em almas. Quando você abre a mão, Deus abre os tesouros dele. Como ele prometeu: seja generoso, e eu abençoarei toda a obra das suas mãos. Deuteronomio 15, versículo 10. Uma empresa não é construída apenas para gerar lucro, mas para transmitir vida. Quando você injeta graça no seu fluxo de caixa, você liberta não apenas os devedores, mas também a si mesmo das correntes da Babilônia financeira. A aplicação para empresas e startups cristãs. Os princípios de Deuteronômio não foram escritos apenas para Israel antigo, eles são a bússola espiritual para empreendedores cristãos modernos que constroem negócios como missões sagradas. Toda estratégia financeira eficaz do reino começa com uma pergunta fundamental: eu administro riquezas para viver em abundância, ou para servir abundantemente? Finanças do reino exigem 3 transições principais. 1. Do consumo pessoal, seta apontando para a direita para a mordomia disciplinada. O estilo de vida do líder determina a resistência do negócio. Líderes cristãos não vivem de aparências, vivem com integridade. Eles sabem que cada real economizado hoje é uma semente para amanhã, em finanças e eternidade. 2. Do lucro imediato, seta apontando para a direita para o reinvestimento missionário a longo prazo. Como David Green, fundador da Hobby Lobby, que escolheu não receber salário, reinvestiu todos os lucros e evitou dívidas, tudo por um propósito: construir uma base sólida para servir a Deus a longo prazo. Você não precisa de um ano de explosão, você precisa de fidelidade e disciplina constantes. 3. Da posse, seta apontando para a direita para a administração. Cristãos não são donos, são mordomos. Cada linha do orçamento deve passar pelo filtro. Isso agrada ao Senhor? O orçamento não é apenas uma planilha de Excel, é um mapa de adoração. Estrutura sugerida de um modelo financeiro cristão. Despesas operacionais, 50%, modestas. Priorizando pessoas acima de bens. Reinvestimento, 30%, desenvolvimento de produtos. Equipe e sistemas. Fundo de emergência, 10%, para riscos inesperados sem comprometer a fé. Doações e alcance, 10%, fluxo de caixa consagrado. Semeando na comunidade. A mentalidade do líder. Acima de tudo, uma empresa cristã precisa de um coração obediente e uma mente estratégica. O crescimento sustentável não vem de habilidades financeiras extraordinárias, mas de fé enraizada no lugar certo e princípios inabaláveis no coração certo. Você pode construir uma corporação, mas se não for fundamentada na palavra de Deus, tudo será pó. Estratégia financeira do reino. Os 4 pilares essenciais. 1. Planeje o fluxo de caixa. Lidere. Não apenas reaja. No mundo dos negócios de hoje, o fluxo de caixa é a linha vital. Mas para uma empresa do reino, o fluxo de caixa é mais do que números, é a expressão da fé organizada. O fluxo de caixa deve ser planejado, não apenas para a sobrevivência, mas para uma vida intencional. Gastos conscientes. Reinvestimentos estratégicos e doações designadas devem ser mapeados com antecedência, e não deixados para o que sobrar no fim do mês. David Green.
fundador da Hobby Lobby, e sua família escolheram viver com simplicidade e reinvestir todos os lucros iniciais de volta na missão. Essa escolha lançou as bases para um crescimento sustentável e resiliência diante dos riscos, dois pilares de ouro das finanças do reino. Você pode dizer a si mesmo: minha força e o poder das minhas mãos me trouxeram esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, seu Deus, pois é Ele quem lhe dá capacidade para produzir riqueza. Deuteronômio 8 versículo 17. 2. Reinvestir como adoração, crescimento com um propósito maior. Reinvestir não é apenas uma estratégia, é um ato de adoração a longo prazo. Cada real reinvestido no desenvolvimento da equipe, expansão da estrutura ou aprimoramento tecnológico, quando guiado pelo propósito do reino, se torna um óleo de unção para a próxima geração. A história da Hobby Lobby fala por si. Com apenas $600 de capital inicial e 7 centavos de lucro por moldura. Eles escolheram reinvestir ao invés de consumir, e construíram uma empresa bilionária. Sólida em finanças e fé. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16 versículo 10. 3. Doar, o fluxo de caixa da cura. Deuteronômio 14 versículo 22 a 27 ordena: a cada ano, o povo de Deus deve dar o dízimo de sua produção ao Senhor. Hoje, empresas cristãs podem aplicar isso destinando ao menos 10% dos lucros para caridade, educação e divulgação do Evangelho. David Green afirma: se os líderes globais ofertassem 10%, bilhões de dólares seriam mobilizados para o bem ao redor do mundo. A cada 3 anos, vá ainda mais longe, como ensina a Escritura, contribuindo para órfãos, refugiados e os esquecidos. Deutsch 14 versículo 28-29. Doar não empobrece você, liberta do espírito de ganância e o conecta ao fluxo de bênçãos do céu. 4. Lidar com dívidas. Liberdade é um princípio, não apenas um objetivo. Deuteronômio 15 apresenta um mandamento radical: cancelar dívidas a cada 7 anos. Não porque a economia permita, mas porque Deus assim ordena. Toda empresa cristã deve praticar empréstimos internos sem juros, estabelecer uma tradição do ano do jubileu, para reavaliar ou perdoar dívidas, evitar dívidas imprudentes e manter disciplina financeira como reverência a Deus. O devedor é escravo do credor. Provérbios 22 versículo 7. A verdadeira liberdade financeira não vem de grandes receitas, mas de uma consciência limpa e um sistema consagrado. Obediência acima da sabedoria. Em uma era obcecada por lucro, é fácil ver a Bíblia como um obstáculo para o crescimento. Mas empreendedores cristãos como David Green e S. Truett Cathy provaram o contrário. Quando você escolhe obedecer à palavra de Deus em vez da lógica do mercado, as bênçãos fluem além de toda expectativa. David Green, propriedade rendida. Com apenas $600 emprestados, David Green e sua família começaram sua jornada empreendedora com humildade. Escolheram viver sem salários, reinvestiram os lucros e adotaram um estilo de vida frugal radical. O resultado? A Hobby Lobby se tornou um império bilionário e livre de dívidas. Em 2022, Green transferiu 100% da propriedade para um fundo, declarando que não era mais o dono, mas apenas o mordomo do que Deus havia confiado. A riqueza pode ser uma maldição se não for bem administrada. Ele incentiva líderes a ofertarem 10% dos lucros para o reino e a viverem como peregrinos, não proprietários. Essa humildade o tornou um dos maiores patrocinadores do Evangelho no ZEUA. Seu sucesso não veio da inteligência, veio da obediência. S. Truett Cathy, honrando a Deus acima da estratégia. Fundador do Chic Fil-A, Cathy decidiu fechar suas lojas aos domingos, renunciando bilhões em lucro anual. Por quê? Porque acreditava que seus funcionários precisavam de descanso, adoração e família, não apenas trabalho. Perdemos dinheiro no curto prazo, mas ganhamos fidelidade duradoura e confiança inigualável. Ele investiu pesadamente na WinShape Foundation, apoiando educação, órfãos e aconselhamento matrimonial. Sua fidelidade fez do Chic Fil-A um sucesso financeiro e cultural, marcado por amor, disciplina e valores do reino. Sua visão era clara:
O sucesso não vem do marketing, vem de colocar Deus em primeiro lugar. Mensagem central: 2 homens, 2 jornadas, uma verdade inabalável. Eles colocaram a Bíblia acima da estratégia, e colheram bênçãos além da lógica empresarial. O que você pode aprender com isso? Viva como mordomo, não como dono. Reinvista como um ato de adoração. Doe como quem semeia para a eternidade. Coloque Deus em primeiro lugar, e o restante será acrescentado. Construindo uma estratégia financeira baseada em Deuteronômio. Essa abordagem exige fé, obediência e excelência financeira. Planeje um fluxo de caixa sábio, coloque Deus no topo, não deixe o dinheiro liderar. Reinvista com propósito, cresça sua empresa como veículo de missão. Doe com decisão, especialmente o dízimo. Como ato vivo de fé. Lide com dívidas com misericórdia, libertar os outros também liberta você. Quando líderes não apenas administram dinheiro, mas consagram o dinheiro, eles se tornam canais de bênçãos, acumulando não apenas riqueza, mas impacto eterno. Seu fluxo de caixa está servindo a quem? Está servindo a Deus, ao seu ego ou ao mercado? Se Deus pedir que você dizime, cancele uma dívida ou ofereça graça, você está pronto? Qual legado seu negócio deixará? Um monte de ativos, ou uma história de fé viva? Estratégia prática para empreendedores cristãos. Palavra-chave: ação prática. Dar primeiro: automatize 10% do lucro mensal para a igreja, missões ou caridade. Reinvestimento intencional: aloque 30% para a equipe, sistemas e crescimento estratégico. Fundo de graça: crie um orçamento anual para ajudar funcionários ou clientes em crise. Honrar o sábado: construa uma cultura que respeite o descanso sagrado. Revisão de dívidas: avalie dívidas internas anualmente. Esteja disposto a perdoar com base em DOIT. 15. Você não precisa ser um bilionário para ser bem-sucedido no reino de Deus. Basta ser fiel no pouco, uma conta paga com honestidade, uma doação silenciosa, um lucro compartilhado com justiça. Deus não contabiliza o que você acumula, ele pesa o coração por trás de cada decisão. Nenhuma transação é neutra, nenhum contrato é pequeno. Cada decisão financeira revela quem é o verdadeiro senhor da sua vida. No fim, nada possuímos. Cada ativo, cada lucro, cada oportunidade está em nossas mãos como um teste silencioso. Você vai usar isso para quem? Para o seu ego? Ou para o reino? E quando você escolhe a fidelidade, quando dá pouco, mas com um coração grande, Deus declara: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Lucas 19, versículo 17. Obrigado por acompanhar o negócio de fé de 7 dias. Cada seguidor é mais do que um número, é um sinal de fé. Uma faísca de transformação, e uma jornada compartilhada rumo a um legado duradouro. Permaneça conosco, onde histórias, fé e estratégia se unem para inspirar e agir. Negócio de fé de 7 dias, escrevendo para liderar, vivendo para impactar.